Boa tarde, pessoal que me segue. Hoje eu vou bater um papo com a psicóloga Natália e a gente vai falar sobre ansiedade em tempos de isolamento social e de quarentena. Boa tarde, Natália. Boa tarde, A Natália fala pessoal. com a gente direto do Rio de Janeiro. Natália é formada em psicologia e pós-graduada em psicologia cognitivo-comportamental e psicologia de trânsito. Natália, passa para a gente mais ou menos qual que o que é a ansiedade em termos da psicologia. Então, Vanessa, primeiramente, obrigada por essa oportunidade e parabéns pela iniciativa. Então, vou explicar um pouco o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é algo inerente ao ser humano. É necessário que a gente tenha um controle para que ela não se torne algo patológico. É a ansiedade que faz a gente agir, né? É como um impulso para determinadas tarefas, enfim. É algo que nos dá ânimo. O que acontece é que, em alguns momentos, a gente não consegue controlar a ansiedade, isso faz com que ela se torne algo patológico. Aparecem alguns sintomas, como um dos sintomas mais conhecidos é a falta de ar, taquicardia. Eu trato a ansiedade e sofro de ansiedade há um bom tempo, então isso daí eu sei de todos esses sintomas. Né? É bem complicado, né? E assim, esse tempo de quarentena e de isolamento social, isso acho que desencadeou bastante a ansiedade em algumas pessoas, né? Porque assim, a gente fica muito ansioso, até para sair na rua, né? Tem todo um ritual que a gente tem para sair na rua, e aí você fica ansioso, assim, ai meu Deus, tenho que sair para ir no mercado amanhã. Pronto, isso já é um motivo de você já nem dormir direito, já pensando no que vai acontecer no outro dia. Como eu havia dito, eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories para o pessoal mandar as perguntas para você responder, certo? Eu vou fazer a primeira pergunta então. Minha ansiedade vem em forma de fome. Como eu faço para me controlar? Uma pergunta muito comum, né, Vanessa? Muita gente deposita ansiedade nos alimentos. Mas, assim, uma boa forma de lidar com isso é fazer um próprio questionamento, né? Se questionar. Se, quando der vontade de comer alguma coisa, se perguntar se de fato você está com fome, se é importante que você coma naquele momento, né? Se vai te trazer algum benefício. E aí tem uma dica também de uma nutricionista, que antes que você faça uma alimentação que não está dentro do planejado, você tome um copo de água. Uhum. Depois que tomar o copo de água, você vê se a vontade passou, ou pelo menos diminuiu, e então você analisar de novo se é necessário ou não. Eu costumo fazer isso, embora assim, essa parte de fome minha não aumentou não, mas dias que eu tô muito ansiosa assim, geralmente me dá aquela vontade de comer doce em excesso. Aí o que eu faço? Bebo água, porque senão eu saio comendo tudo que tem pela casa, principalmente chocolate. Geralmente a gente sente vontade de comer aquilo que não está dentro do padrão, né? Não está dentro da rotina. Um doce, um chocolate, ou tomar alguma coisa, um refrigerante, né? Um suco que não seja da fruta, ou até uma bebida alcoólica, né? Sim, geralmente é aquilo que... Geralmente é o que não é saudável. Sim, que vai trazer um prejuízo não só... vai amenizar a ansiedade naquele momento, sim, porque traz, sim, um conforto, mas depois pode ser que aumente a ansiedade e traga um prejuízo maior das calorias aí, que todo mundo se preocupa muito com isso. Ah, sim. Né? Tá todo mundo preocupado se vai entrar nas roupas depois que acabar a quarentena. Muitas pessoas fazem uso de medicação para ansiedade. E podem agora, nesse tempo da pandemia, estar sem receita para fazer a compra desse medicamento. Existe
uma maneira de controlar os sintomas sem usar medicação? Então, as pessoas que fazem o uso da medicação, ela provavelmente já tem o conhecimento dos seus sintomas, né? Geralmente o que ela costuma sentir. Até que ela faça o uso do medicamento, ela passou por esse processo de entendimento, né? Do que foi um gatilho para ela, o que, né? Até que chegue a esse ponto de tomar uma medicação para o controle da ansiedade, entende-se que ela já conhece. Existem várias maneiras de você controlar a ansiedade, mas uma muito importante e fácil de fazer é controlar através dos gatilhos, observar os gatilhos, perceber esses gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Seriam coisas que vão desencadear uma possível crise de ansiedade. Quando começar a sentir, por exemplo, falta de ar, e você perceber essa falta de ar, o que te causa essa falta de ar? O causar a falta de ar é que é o tal do gatilho. Então, quando você perceber isso, você já começar a fazer um exercício de respiração, por exemplo. Consiste em você inspirar, pôr o ar para dentro pelo nariz e depois expirar, que é botar o ar para fora pela boca. E aí é importante que quando você inspirar, você segura por 2 segundinhos esse ar. E a intenção é que você faça isso, esse conjunto, né, de inspirar e expirar, menos vezes possível, até que você consiga dominar a situação, né, ter controle da situação. Esse é um exercício bem simples e acho que já ajuda bastante no controle da ansiedade. Ah, entendi, bem legal. E é uma coisa, como você falou, é bem simples, né? Não é nada de tipo, não vou conseguir fazer, é uma coisa bem simples. E eu acho que ajuda muito, assim, todo o tempo de terapia que eu fiz, a minha psicóloga sempre pisava nessa parte. Você tem que fazer a respiração. Ela também, né? Como era em outras épocas, a gente podia sair para a rua, ela falava para mim fazer caminhadas. Ela falou, olha, caminhar relaxa muito. E ajuda você a não ter crise. Então, eu ia para uma praça que tinha aqui perto da minha casa, ficava lá rodando, até fica tranquila. Outra coisa que me ajudou muito, ela falou para fazer algum tipo de exercício físico. Isso, fora a caminhada. Eu fazia natação, e a natação era, assim, excelente. Porque você entrava na água, assim, e saiu da vida. Era muito bom, assim. Mas agora, como a gente não tem acesso a nada disso... A natação, ela controla muito a respiração, né? Além de você estar em movimento com o corpo, que ajuda muito, a atividade física e a psicologia, elas andam juntinhas. Então, ajuda muito. E o controle da respiração, eu costumo dizer para os meus clientes e para as pessoas que conheço, que é assim para a vida. A gente deve levar esse exercício para todas as ocasiões, para tudo, porque em tudo a gente tem um pouco da ansiedade, a gente precisa controlar essa ansiedade. E se dar conta da sua respiração é fundamental para o controle da ansiedade. Ah, bacana. O que você, Natália, acha de atendimento online? E você acha que isso pode virar uma rotina mesmo depois que a gente passar por esse período de pandemia? Então, os atendimentos online, eles já existiam antes da pandemia, já estava crescendo, era um mercado que crescia não só no atendimento psicológico, mas existem várias áreas que já têm um suporte online. E a terapia, até o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal, no caso, ele já disponibilizava uma plataforma para a gente se cadastrar, então fazer como se fosse uma avaliação, e a partir desse momento a gente podia fazer o atendimento online. E agora, na pandemia, eles mantiveram isso, né? Só tiraram essa avaliação, o profissional só se cadastra e é o suficiente para que você comece a atender online. E, assim,
com certeza esse vai ser um meio que vai ser utilizado depois da quarentena, com certeza, porque as pessoas se identificam, a gente pode atender pessoas de outros estados, até de outros países, porque fica mais viável para todo mundo. Às vezes a gente tem uma vida muito corrida e não dá tempo de, às vezes, o trânsito também. Aqui no Rio, o trânsito está cada vez mais congestionado. Então, até que a gente chegue a um determinado lugar, a gente leva muito tempo. Então, isso também é mais um motivo para que as pessoas tenham contem, né, com esse atendimento online. Além do conforto da sua casa ou de qualquer lugar que você esteja, é possível. Através de um celular ou de um computador. Também o conselho também permite que a gente faça os atendimentos não só por videochamadas, mas também por telefone convencional, né? Também por atendimento via mensagens, áudios. Então, isso o conselho está tentando flexibilizar bastante, até que todas as pessoas também possam ter acesso, ainda mais agora na pandemia, onde as pessoas estão necessitando ainda mais, ou talvez reconhecendo ainda mais o valor do autoconhecimento e de um controle emocional. Pegando assim, gancho no que você disse, eu acho que nesse período da pandemia e da gente ficar isolado, as pessoas estão dando ainda mais importância a fazer a terapia. Porque eu acho que antes, assim, não tem necessidade, eu acho que não precisa, tem gente que acha que terapia é coisa de louco, enfim. Mas quando você se vê trancado na sua casa, assim, eu tenho amigas que moram sozinhas, e aí elas, trancadas em casa, sem ninguém para conversar, só com os gatos ou com o cachorro, e sofrem de ansiedade, mas aí não estavam fazendo terapia até começar a pandemia, e hoje elas sentem a real necessidade de voltar para a terapia, ou até mesmo iniciar a terapia. Eu acho que que agora é o gatilho para muita gente, não sei se é assim que fala, começar a fazer a terapia para se autoconhecer. Porque esse período que a gente está muito trancado, a gente está vendo muita coisa que acho que a gente não via em tempos que a gente saía, trabalhava, tinha vida corrida e tudo. É tipo um retiro. A gente, muitas vezes, a vida corrida faz com que a gente não perceba determinadas coisas e que fazem parte do nosso dia a dia. Estão ali e passam desapercebidos, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento mesmo de nós mesmos, para que a gente também tenha conhecimento do meio onde a gente se encontra. Como podemos fazer para nos prevenirmos de futuras doenças psicológicas? Então, a gente acabou de falar, né? Terapia é super importante. E para evitar possíveis problemas psicológicos, um caminho ideal seria a terapia, né? Fazer terapia hoje já tem as pessoas já têm bastante acesso para entender o que de fato é a psicologia, o que ela tem para nos mostrar, enfim. Então, essa pergunta eu responderia assim, fazer terapia. Mas existem outras maneiras também que, se a pessoa não está disposta no momento a fazer terapia, porque ainda tem isso, né, Vanessa? Para fazer terapia, a gente precisa estar disposto à terapia. Né? Quem faz a terapia, ela tem que querer fazer. Não é simplesmente porque alguém indicou, alguém falou que é necessário e vou fazer para ver. Mas ter a responsabilidade da sua contribuição na terapia. E então, o que poderia fazer da pessoa que não faz terapia, né? O que a gente podia aconselhar para essas pessoas? Eu diria, acho que o exercício físico, o autoquestionamento, como eu disse no início, a percepção do seu eu também é muito importante. Como a gente vai fazer isso, né? Quantas vezes a gente se olha no espelho e às vezes a gente nem vê o que o espelho está refletindo, né?
assim, é importante que a gente perceba os detalhes que nós temos. O sorriso, o olhar, um detalhe, uma característica do nosso rosto, do nosso corpo. Isso tudo é muito importante para que a gente comece a ter um autoconhecimento, um controle também. O que me faz ficar um pouco mais nervosa, que pode futuramente me trazer um descontrole emocional e causar algum transtorno psicológico, ou o que tem me deixado sem paciência, por exemplo, e se questionando a ponto de você ter as respostas para essas perguntas. Acho que é basicamente isso, além do suporte terapêutico, que é fundamental. Eu acho que assim, se todos tivessem acesso, eu acho que seria interessante todo mundo fazer terapia. Sim. É uma forma da gente se autoconhecer, como você falou. Às vezes a gente não descobre isso sozinho, a gente vai descobrir só na terapia. Isso. Exatamente. No meio desta pandemia, toda a preocupação com o emprego me deixa muito ansiosa. O que eu devo fazer se tiver uma crise? Porque eu me sinto muito sufocada às vezes. Sim. O índice de desemprego aumentou muito agora na pandemia, né? E as pessoas que têm um emprego e que todo dia acorda já pensando assim, se terá ainda esse emprego, não sabemos como vai ser. Se a empresa vai ter que desligar o funcionário porque para cortar o custo, que hoje está muito grande, está basicamente tudo fechado. Agora aqui no Rio algumas coisas estão reabrindo, mas não está muito bem estabelecido, então coisas abrem, depois fecham. Enfim, isso traz uma instabilidade financeira. Então, o que acontece? O que a gente... E aí o nosso emocional fica nessa confusão toda. Né? E aí o que a gente pode fazer com isso? Diminuir a quantidade de notícias que nos traz algum prejuízo, faz com que a gente tenha uma abertura, uma possibilidade para pensar em coisas mais positivas. Então, ver menos noticiários tristes, não só do desemprego, mas de outras que a gente tem visto, né, de mortes ou de pessoas que estão sendo internadas por conta do vírus, e aí cada vez mais próximo da gente, um vizinho, um parente, alguém muito próximo. Isso, diminuindo a quantidade de notícias ruins, já faz com que a gente tenha um controle melhor da situação. E aí, quando se trata de desemprego ou de instabilidade, né, de não saber se vai continuar ou não, é importante que a gente relembre os nossos potenciais, o que nós somos capazes de fazer, ou de repente se reinventar, descobrir. Agora na pandemia, muita gente se descobriu fazendo doces caseiros ou comidas. E, enfim, né, até trabalhos manuais, as pessoas estão se descobrindo, se reinventando para então buscar alguma forma de se recolocar no trabalho, né, no ambiente de trabalho. Sim, sim. Eu vi bastante casos assim de pessoas, inclusive próximas a mim, que começaram a investir. E uma amiga minha está fazendo brigadeiro gourmet, eu estou fazendo bolo, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Então já tem um plano B para caso aconteça de ser desligado da empresa, tenha uma outra forma de ganho. Como devo controlar minha ansiedade que desencadeou com a quarentena? Acho que vai meio mais ou menos no que você já falou, né? A questão mesmo, controlar a ansiedade, como eu falei, existem várias maneiras. A gente precisa primeiro descobrir o gatilho. Qual é o gatilho que faz com que eu tenha os sintomas e que me traz uma ansiedade exacerbada, fora do controle? A ansiedade, ela como eu falei no início, ela é comum ao ser humano.
Então, o que traz um prejuízo é quando ela traz um desconforto ou um desequilíbrio mesmo emocional. Então, e às vezes até comportamental, né? Então, o que deveria ser feito? A respiração, como eu disse, para sempre, para a vida, é importantíssimo que a gente tenha controle da nossa respiração. Muitas pessoas não se dão conta do quanto estão respirando de forma incorreta na hora que desencadeia, né? Na hora que começa toda aquela confusão da ansiedade que a ansiedade causa, ela não se dá conta da respiração, aquela respiração ofegante que vai aumentando, e algumas pessoas têm até sensação de desmaio por conta disso e os outros sintomas. Então, se tem uma coisa que eu deveria dizer é a respiração, controle da respiração para que tenha controle da situação. Bom, então é isso, Natália, eu te agradeço, né? Nosso primeiro vídeo, então eu quero te agradecer por ter aceitado participar, né? Eu acho que, assim, é um tema muito importante e não podia deixar de ser o primeiro. Então, assim, eu te agradeço muito por ter aceitado participar, e eu espero que nessa nova jornada, tanto para mim quanto para você, que a gente brilhe muito, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo. Logo a gente vai passar por essa pandemia, mas o nosso projeto continua. Então, eu vou deixar, gente, a página da Natália, que ela dá várias dicas, né, sobre psicologia para vocês seguirem, né? E quem sabe quem estiver procurando aí uma psicóloga para fazer um atendimento online, pode passar com a Natália. Sim, tem meu contato lá na página. Eu estou fazendo os atendimentos online, por enquanto não estou fazendo presencial, por conta aqui das normas do Rio. Então, obrigada, Vanessa, pela oportunidade, parabéns mais uma vez pelo que você tem feito, e sucesso aí, sucesso demais, que venham muitas realizações dos seus projetos, ok? Muito obrigada, Natália. Sucesso para nós. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.